E aí a gente Não é gostoso conversar com pessoas que pensam o oposto que você pensa? Olha, eu acho que você usou a palavra-chave nessa frase, que é conversar. O que é conversar? É uma dança. Aí eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho. Você escuta, eu sinto que você está ouvindo o que eu estou falando e não só preparando a próxima resposta para lacrar em cima de mim. Você está realmente conversando. E interessado, né? E se movendo de acordo com o que a gente fala. A gente sempre faz um discursinho antes de começar a conversa, né? E aí as pessoas realmente são diferentes na nossa mesa do que às vezes elas são fora, porque elas abraçam a proposta. Porque a gente já viu gente, por exemplo, que chega e, sei lá, o Monark fala, eu acho que azul é uma cor fria e porque... E aí eu fico amarelo, é uma cor quente. Falo, mas não tem nada a ver com o que ele está falando. Você simplesmente veio com as respostas prontas da sua casa. Você veio com as respostas que você falou ontem, anteontem, que você vai falar amanhã. Você não se deixa atravessar por nada. Não tá rolando o jogo, né? Não assim, tá rolando o jogo. Você não se move pelo que ele fala, entendeu? Total. Que é uma coisa muito bonita quando a pessoa tá te escutando e fala assim, cara, isso aí que você falou me fez pensar que daí é outra coisa. Aí rola conversa, de verdade. Aí é conversa. A gente tem esse problema, às vezes, quando vem alguns convidados que são ou palestrinha, ou seja, o cara tem todo um roteiro que ele já preparou em casa. Já passamos, amigo. Nossa, é um Então, saco. aí Sinto sua dor. o palestrinha é aquele que fala assim, não, mas voltando aqui pra história... Porque o cara quer entendi. terminar de contar, é sobre ele, não é sobre a conversa. Exato. Então, conversar com quem pensa muito diferente de você é desafiador para que você faça esse exercício de entender, gente, por que buraco essa pessoa tá olhando que ela tá vendo uma coisa tão diferente de mim? Eu acho isso muito desafiador e isso é excitante. Mas é isso, tem umas políticas básicas disso que é o respeito. Né? É essa conversa. O que eu tô te falando e o que você tá me falando é essa dança. Aí, cara, aí é bonito. E sem mentira, assim, né? Porque, assim, aí rola a conversa. Quem pensa diferente não tá aquela coisa que a gente fala do pombo enxadrista, né? A pessoa que fala qualquer coisa não tem relação com a realidade, que daí não tem diálogo possível, né? Então, assim, o que a gente vê na nossa mesa, e a gente já presenciou ao longo desses 8 anos alguns encontros muito bonitos, assim, de pessoas que pensam completamente diferente, mas tem generosidade para não partir do ponto de que o outro, então, é um cafajeste por causa disso, entendeu? E conseguir realmente pegar, não, peraí, mas se fosse assim do jeito que você está falando, então teria que ter isso e aquilo. Aí a pessoa fala, eu entendi por que você está falando isso, mas não é. Da onde eu vejo isso e aquilo funcionam dessa maneira. A pessoa fala, não, mas se funcionasse dessa maneira, a gente não teria esse problema. Sim, mas aí... E aí a conversa está indo para algum lugar, eles não vão concordar. Mas eles estão... É gostoso eles isso, estão descrevendo os problemas, estão descrevendo Exato. as percepções de cada grupo. Isso é muito pro cara que está assistindo, não que está na mesa... É muito gratificante e engrandecedor, porque ele começa a ter uma noção de contexto social que ele não tinha antes. Para mim, o que eu mais vejo nesses 8 anos é que nenhuma teoria, nenhuma escola de pensamento, nenhuma perspectiva dá conta da realidade. A realidade é muito complexa. Sim. Então, toda vez, cada um tá vendo um fragmento. Então, assim, eu tô vendo toda a parte que a minha teoria explica bem, e eu não consigo ver, não enxergo ou minimizo a importância das coisas que não encaixam na minha teoria, entendeu? Sim. Quando eu encontro uma pessoa que pensa diferente, ela só vê o que não encaixa, ela não vê o que a minha teoria explica. Quando esse jogo é feito desse jeito que a gente falou, esse jeito produtivo, o que acontece? Eu saio da conversa entendendo mais da minha teoria. Eu falo, pô, realmente, isso aqui não explicou. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é interessante aqui. A gente é super, pessoalmente, a favor da descriminalização da maconha, por exemplo. Beleza, a gente trouxe 2 pessoas bem intencionadas, inteligentes na mesa. O cara que veio falar contra a descriminalização é um cara que trabalha em CRAS, aquele centro de atendimento à pessoa com... ao viciado, a pessoa com abuso de drogas ilícitas. Entendi. Na rede pública.
Então, ele não é um cara que eu posso dar palestrinha pra ele, porque o cara vive na prática. O pior das drogas. E o né? que ele falou? Ele falou assim, cara, O pior do abuso. hoje, se acontecer com a estrutura que a gente tem para atender as pessoas hoje, a gente tem um colapso de saúde. Hoje não tem como. Então, o que acontece? Toda a minha teoria, ela continua de pé. O porquê que eu acho que tem que... Agora, o que eu sei? Putz, eu preciso melhorar muito o plano de contingência. Para que a gente descriminalize, o que eu tenho que fortalecer o sistema para que não gere uma pane. Então é isso, quando eu converso com quem vê de um ponto diferente de mim, eu não preciso mudar a minha ideia, mas eu enriqueço ela, eu complexifico ela, né? Claro, com certeza, essa é a beleza, né? Inclusive, eu vi um neurocientista falando uma vez que a sanidade é um problema muito complexo para o cérebro, para um cérebro resolver. Então, o que a gente faz? A gente pega esse problema, que é a sanidade, e a gente faz um outsourcing para toda a sociedade. Ou seja, a sanidade não é só o nosso computador que computa e chega na... É todo mundo junto que chega no que é são. Que legal. E é algo que seria impossível alguém saber. Tipo, se você colocar você sozinho em algum lugar numa ilha, você vai ficar maluco, porque não existe conceito de sanidade quando você está sozinho, entendeu? Putz, legal. isso é muito bom, porque aí chega na nossa trajetória dos últimos 2 anos, que a gente estava lá no deserto camelando, falando sobre a gente precisa conversar, porque enquanto sociedade a gente precisa fazer alguns acordos mínimos para coexistir. Então, assim, o tecido social já vinha muito desgastado. Olha, não estou aqui para reclamar, muita saudade do drama Dilma Aécio, porque as coisas, a gente tá fazendo nosso trabalho muito mal, porque só foi piorando, né, com o tempo. A gente é muito ruim de serviço. Pô, todo mundo então, né? Porque aí o que aconteceu? Quando a gente chega nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, aí a gente sai da polarização e vai para a radicalização. Porque polarizar sempre existiu. Inclusive, os polos, eles se equilibram. Né? Os Estados Unidos é sempre isso também. Tem os democratas, tem os republicanos. São sempre polos. Só que aí a gente entrou numa fase de radicalizar. Né? Eu estou aqui com a minha certeza, o outro está ali com a certeza dele, e aí esses encontros, eles foram ficando cada vez mais escassos. Ficou mais difícil fazer curadoria, E aí, gente, quem aqui está disposto a falar? Não, mas não é para você vir dar palestrinha, é para você vir conversar. Não, com esse fulano eu não falo. Com aquele ciclano eu não falo. Não, eu vou, mas se for eu sozinho. Para conversar com ninguém eu vou, não. Então, o deserto foi ficando cada vez mais deserto, entendeu? As pontes foram sendo quebradas cada vez mais. E a gente continua lá, uma insistência para tentar fazer esse negócio. O que a gente sente